Fala, jogadorzada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Cultura das Quatro Linhas, lugar onde você escuta sobre todos os aspectos que envolvem o desenrolar do jogo inglês. Bom, e hoje voltando com o tema do primeiro episódio, com as rivalidades clássicas, vamos conhecer mais sobre o clássico que envolve um time de São Paulo e outro da Baixada Santista. Então estamos falando do Santos e São Paulo, muito conhecido como Sansão. Então vamos começar com o primeiro bloco, falando um pouco sobre as estatísticas. Então, passando para o primeiro bloco, que fala sobre as estatísticas, vamos começar pelo número de partidas já realizadas, que atualmente são 310, com 104 vitórias para o Santos e 134 vitórias para o São Paulo, com 73 empates. Então, a gente pode reparar que tem uma vantagem para o São Paulo de 30 partidas, com vitórias do São Paulo, a mais do que a do Santos. A primeira partida foi realizada em 11 de maio de 1930, na Vila Belmiro, que terminou em 2-2, e a última partida realizada foi dia 14 de março de 2020, que foi feita no Morumbi de portões fechados por conta da pandemia do coronavírus, e que na ocasião São Paulo venceu o Santos de virada por 2-1, com dois gols do Pablo, que o Santos ressuscitou o Pablo, né? Porque já fazia um tempo que ele não fazia gol e conseguiu logo dois contra o Santos, né? A maior vitória do São Paulo no duelo foi um 9-1 pelo Campeonato Paulista de 1944, e a maior vitória do Santos no duelo foi um 6-2 pelo Torneio Rio-São Paulo de 1963, ambas partidas realizadas no Pacaembu. Agora comentando um pouco acerca sobre os confrontos diretos nas finais, ou seja, quando as duas equipes se enfrentaram valendo algum campeonato. No caso, todas as vezes que as duas equipes chegaram na final foram pelo Campeonato Paulista, simultaneamente. Então, todos os duelos que eu irei falar daqui para frente serão acerca do Campeonato Paulista. A primeira delas foi em 1956, quando o Santos vence o São Paulo por 4-2 no Pacaembu. A segunda foi em 1967, quando o Santos vence o São Paulo no jogo de desempate por 2-1, porque naquela época o campeonato era disputado por pontos corridos. E como ao final dos jogos as equipes terminaram empatadas, ambas com 43 pontos, foram forçadas a jogar uma partida no Pacaembu, que resultou no 10º título paulista da equipe da Baixada Santista. Então, como era apenas um turno, o Santos e São Paulo acabaram empatados com o mesmo número de pontos, que foram obrigados a fazer um jogo de desempate, que no final o Santos acabou se dando melhor. O terceiro foi em 1969, que após as mudanças da regra do Paulista, que teve a adição de um quadrangular depois do turno, na qual o último jogo o Santos empata em 0-0 contra o São Paulo e vence o tricampeonato, após bater o Corinthians por 3-1 e o Palmeiras por 3-0. Então, naquele momento, após o turno, teria um quadrangular, que seria um grupo com os 4 melhores colocados do turno, que jogariam entre si. E, na verdade, em 1969 não teve um confronto direto na final por si só. Mas o último jogo foi entre Santos e São Paulo e os dois estavam disputando o título. Então, se o São Paulo fosse campeão, vencesse a partida, ele se sagraria campeão. E só que o Santos tinha a vantagem do empate por causa do número de pontos. Em 1978, o Santos vence a primeira partida por 2-1, empata a segunda por 1-1 e perde a terceira por 2-0, forçando uma prorrogação que resultou em um 0-0, que garantiu o título à equipe alvinegra por ter feito mais pontos na fase de grupos. Então, naquele momento, em 1978, para se sagrar campeão, você tinha que somar 6 pontos na final. Então, na primeira partida, o Santos soma 3. No caso, o Santos soma 4 pontos na segunda e o São Paulo soma 1. E na terceira, com a vitória do São Paulo, acaba ficando empatado, 4-4. E como não existia pênalti naquela época, força uma prorrogação que persistiu em um 0-0, que no caso, como a equipe do Santos já tinha feito mais pontos na fase de grupo, foi o critério para ela se sagrar campeã. Em 1980, que após a conquista do primeiro turno do Campeonato Paulista pelo Santos, o São Paulo vence o segundo, levando as equipes à final, que foi vencida pela equipe da capital depois de 2 vitórias por 1-0. E a última, em 2000, o São Paulo se sagra-se campeão após bater o Santos pelo placar agregado de 3-2 no Morumbi. Ao total, já foram 447 gols marcados pelo Santos e 515 pelo São Paulo.
O maior público do Morumbi foi em 1980, quando o São Paulo venceu o Santos por 1-0, com mais de 120 mil torcedores, no caso 122.535 torcedores, para ser mais específico. E o maior público da Vila Belmiro foi um 17.562 em 1967, que assistiram a um 0-0. O maior artilheiro do São Paulo no clássico é o Serginho Chulapa, com 25 gols, e o jogador que mais jogou foi o Rogério Ceni. Então, vamos começar esse bloco sobre curiosidades. Vamos começar trazendo um tema bastante interessante, que foi acerca do primeiro jogo realizado, né? Que o primeiro clássico disputado foi em 1930, que na verdade não foi disputado entre Santos e São Paulo, foi sim entre Santos e São Paulo da Floresta. Sendo que o primeiro encontro de verdade, entre aspas, né, só foi acontecer em 1936. No caso, o São Paulo da Floresta conquistou o título paulista em 1931, que tinha esse nome porque mandava os seus jogos na Chácara da Floresta, que era o nome do lugar que o São Paulo utilizava como estádio. E com o antigo nome, o São Paulo acaba ganhando o título paulista de 31, e depois disso ele acaba se mudando a tua sede para o Tietê, para Tietê na verdade, né? Para o Tietê é o rio, né? Mas para Tietê, que é uma cidade. E depois, posteriormente, ele acaba sendo realocado para o bairro do Morumbi, que é onde a gente conhece ele como ele é hoje. No caso, funda o São Paulo Futebol Clube no dia de 17 de dezembro de 1935. É interessante ver a história do São Paulo. No caso, eu até comentei se é o primeiro encontro de verdade, mas pode-se considerar que esse encontro de 1930 foi um encontro de verdade, porque esse time do São Paulo da Floresta é o time do São Paulo de hoje. Só mudou nome, mudou sede, mas isso aí é de menos. No caso, o título paulista de 31, ele também é computado para o São Paulo, que a história dele é até interessante, que ele já é a fusão de outros dois clubes. Daria até um tema de um podcast, quem sabe mais pra frente aí, né? Que é bastante interessante. A gente pode ver que dentre os clubes paulistas, ele é o mais novo, é o caçula dos quatro grandes, e até mesmo se pegar aqui os de Campinas, ele é o mais novo, né? Foi fundado em 1930, então não tem nem 100 anos ainda, né? O clássico, no caso, ele fez 90 anos agora há pouco, então, no caso do Santos e São Paulo, então é um clube bem recente, mas com uma história muito grande, né? Agora comentando sobre outra curiosidade, que foi que no ano de 1978 foi quando surgiu a primeira geração dos Meninos da Vila, que nessa geração já foi campeã paulista em cima do São Paulo. E esse nome foi dado por conta da juventude da equipe, que apesar de ter alguns jogadores de renome, como é o caso do Zito, que é um remanescente daquele time de Pelé, da década de 60, o eterno capitão do Santos, o Santos ainda tinha muitas peças juvenis ainda, subindo da categoria de base. E a gente vai comentar sobre uma delas agora há pouco. Quando eu vou comentar agora sobre os jogadores notáveis que vestiram ambas as camisas. Começando por ordem cronológica, por Araquém, que foi o único jogador paulista que jogou a Copa de 1930. Eu até comentei isso no último podcast sobre a Copa de 30, né? Só que essa especificidade eu não cheguei a comentar. Que quando ele jogou a Copa de 30, ele estava com um contrato feito com o Flamengo e não com o São Paulo. Ou com o Santos, né? Mas ele foi o único jogador paulista que chegou a disputar a Copa de 30 e que fez 177 gols com a camisa alvinegra e foi campeão do Paulista de 1931 com o tricolor. Seguindo para Mauro Ramos de Oliveira, que foi campeão mundial de 1958 e 1962 com a seleção brasileira e bi da Libertadores e Mundial de Clubes pelo Santos. Excelente zagueiro, ele fazia parte daquele time de ouro do Santos, então ele estava presente nos principais títulos da equipe praiana e era um zagueiro muito técnico, sabia jogar bola, um dos maiores que a gente já teve na nossa história. Muito pouco falado por conta da posição, mas foi um jogador essencial aí para
para formulação posteriormente, porque era um zagueiro muito técnico. Apesar de tudo, ele tinha um controle da bola, diferentemente de alguns zagueiros da época. Então, foi um cara muito importante para o futebol e para o Santos também, né? Seguindo, agora comentando um pouco sobre Toninho Guerreiro, que ele foi o único pentacampeão paulista. No caso, ele ganhou 3 títulos pelo Santos, em 1967, 68 e 69, e 2 títulos com São Paulo, em 1970 e 71. O Pita, que estava na primeira geração dos Meninos da Vila, de 1978, que na época tinha 20 anos, que vestiu também a camisa do Santos e do São Paulo. E acho que o mais notável dentro dessa lista de jogadores é o Serginho Chulapa, que foi o maior artilheiro do São Paulo com 242 gols. Ele participou como titular na Copa de 82, é uma tristeza que a gente não venceu aquela Copa, né? A gente tinha um time muito bom, o Zico, Éder, Sócrates, Rivelino, Leandro, Júnior Capacete. A gente tinha um time realmente muito bom que tinha chance de ter sido campeão. Bobeou contra a Itália, perdendo por 3-2. Pena, né? Uma pena. Esse título doeu no coração de todo brasileiro. Ele até foi reprisado recentemente pelo Sport TV. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas se vocês tiveram, manda um feedback, porque é uma Copa que era para ter sido do Brasil, mas por detalhe não chegou a taça da Copa do Mundo aqui no nosso país. E no caso, voltando sobre o Serginho Chulapa, ele atualmente trabalha como auxiliar técnico no Santos. Bom, agora comentando sobre outra curiosidade, que é o apelido Sansão, que foi dado pelo jornalista Thomas Mazzoni em 1956, em uma matéria do jornal A Gazeta Esportiva, que ficou até hoje. É muito comum você ver paulistas se referindo ao clássico como Sansão. E para finalizar as curiosidades, gostaria de comentar sobre um jogo muito interessante. É um jogo notável e que foi realizado em 15 de agosto de 1963, na qual São Paulo goleou o Santos de Pelé por 4-1. Olha lá, quem diria, hein? Porém, nesse jogo, após a expulsão de Coutinho e Pelé, ambas expulsões foram por reclamação, o Santos ameaçou não voltar a campo depois do intervalo, quando a partida já estava 3-1 para o tricolor. O que não ocorreu, porque a equipe santista volta com 8 jogadores, já que as expulsões e a lesão de Aparecido fez com que a esquadra terminasse o duelo com 3 jogadores a menos, tomando mais um gol na etapa final e assim finalizando por 4-1. É interessante, posteriormente, acho que acredito sexta-feira vai ter um post tanto no Facebook quanto no Instagram. Por acaso já vai uma ressalva, sigam eu lá, que tá tendo conteúdo recentemente, constantemente. Eu ainda não consegui estruturar para postar um episódio, uma postagem por dia ou mais frequente, mas toda terça, sexta e domingo tem uma postagem. Então, sexta-feira vai ter uma postagem sobre o clássico que tem a ver com este jogo. Então, aguarde lá que vai estar muito interessante. E agora, passando para as considerações finais, eu estou tentando alguns recados só, né? Eu estou tentando melhorar o áudio. Eu baixei um programa ah, para editar os áudios do podcast. Estou aprendendo. Então, se sair alguma coisa fora do normal ou se melhorar um pouco, me deixem sabendo, por favor, manda mensagem que tenho certeza que todas as críticas que vierem, eu vou tentar fazer o melhor possível. E outra coisa que eu só esqueci de comentar no outro podcast lançado semana passada, que foi que agora a gente vai ter podcast lançado às terças-feiras e não mais às quintas. Então, por volta das 7 horas, já fiquem atentos no Spotify ou no Google Podcasts, que vai estar lançando toda terça, sem falta. Se tiver uma falta, eu vou avisar previamente. Mas só para vocês ficarem atentos à data de publicação. Bom, então vai chegando ao fim mais uma edição do podcast. Curta a página do Facebook e siga o perfil do Instagram, que no caso é Cultura das Quatro Linhas. Só no Instagram que é tudo junto. E 4, que nem o nome já está aqui no teu reprodutor de podcasts. Cultura das Quatro com um número, não é escrito, das quatro linhas, né? E escute os últimos episódios passados.
Agradeço demais a sua audiência e até a próxima história cultural do futebol.